Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Metalúrgica Gerdau, pessoal, GGBR4, e um mega dividendo que a empresa pode pagar para os investidores. A Gerdau poderia pagar mais de R$10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que dá mais de 50% de dividend yield nas cotações atuais. E detalhe que a ação está muito abaixo do valor patrimonial, também englobando em um bom potencial de alta para o médio a longo prazo. Existe um fator escondido aqui na Gerdau que ninguém está falando para vocês, que poderia fazer ela trazer um retorno até mesmo superior dos últimos 10 anos, dando mais de 1000% na bolsa para o longo prazo. Então já fiquem comigo aí até o final desse vídeo. Mas antes de falarmos sobre todas essas vantagens inéditas aqui da empresa, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da Metalúrgica Gerdau na carteira do canal. Portanto, é uma empresa interessante, tá? Que eu sigo de olho, que acho sim uma empresa boa para médio e longo prazo. Por mais que tem toda a ciclicidade quando a gente olha para o aço, até porque ela é muito atrelada, ela é uma siderúrgica, né? Muito atrelada para commodities metálicas, totalmente diferente do minério. O aço também acaba tendo aí uma volatilidade bastante interessante. Porém, a Metalúrgica Gerdau, mesmo com toda a ciclicidade, é uma empresa que trouxe muito valor ao acionista. Perceba que numa lupa de longo prazo, você conseguiu sim multiplicar o seu capital em mais de 9 vezes com a ação da Gerdau. E antes da gente falar sobre dividendo, sobre perspectiva, sobre potencial de valorização, precisamos entender como a empresa ganha dinheiro. Que ela atua na parte do aço, todo mundo sabe. Portanto, quando a gente olha aqui, ó, para a composição da receita, o aço e minério basicamente aqui compõem 100%. Mas que basicamente quando a gente olha aqui para a Gerdau, quando foi a fundação dela, né? A gente observa aqui, ó, que com a atuação em diferentes países, a empresa teve origem em 1901, então já existe, pessoal, há bastante tempo, são mais de 100 anos de história, então perceba que não é uma empresa que de repente vai fechar as portas aí e dar um susto para o acionista. E a história da empresa, perceba que ela começou com um indivíduo chamado João Gerdau, juntamente com seu filho Hugo, a companhia que um dia seria conhecida como o Grupo Gerdau. Então, pessoal, foi um ciclo de crescimento aí bastante interessante, não é qualquer empresa que vai aí fechar as portas. E a entrada no setor siderúrgico aconteceu em 1947 e teve a sua primeira abertura de capital na Bolsa de Valores, tá? Então olha aqui, ó, basicamente o ano de fundação foi 1961, mas já existe há mais tempo, a gente viu ali na história, e perceba que a estreia na Bolsa foi em 1980, já existe sim há um certo período. Tem 100% de tag along, uma liquidez muito boa, então é uma empresa aí que dá para comprar para o pequeno investidor com muita facilidade. Quando a gente olha aqui, ó, para a apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2025, a gente vê que a empresa está indo muito bem. Por mais que a gente está tendo aqui um ciclo de desvalorização no aço, a gente observa aqui, né, o EBITDA da empresa segue saudável, 2,7 bilhões aqui de EBITDA, está muito bem, tá? Consequentemente, o lucro líquido da empresa está em 1,1 bilhão, crescimento de 26% em relação aos trimestres anteriores e tem pago dividendos. Por mais que esse dividendo aqui está reduzido, eu já vou mostrar para vocês que para longo prazo pode ser um dividendo bem acima da média. O índice de alavancagem, que mede a dívida líquida sobre EBITDA, é muito importante nesses tipos de empresas mais cíclicas, também está muito controlado, 0,81 de dívida líquida sobre EBITDA, que faz com que a gente olhe com muita tranquilidade para a empresa, porque em 6 meses de geração de caixa, ela consegue quitar toda a dívida dela. Empresa com uma dívida líquida controlada, pessoal, é tudo, principalmente nesse setor mais alavancado e mais cíclico, que já é o setor de commodities, principalmente o setor de siderúrgicas, tá? A recompra de ações também tem sido feita. A recompra de ações gera muito valor para o acionista, porque você pega, cancela ações no mercado, consequentemente a participação do acionista tende a aumentar na empresa, tem direito a maiores dividendos, fora um efeito de valorização composto nas ações, porque o mercado tende a enxergar de que a ação está barata, tá? E perceba que ela tem uma atuação sim na América do Norte, aqui ó, a demanda com a tendência positiva nos mercados de energia solar, data centers e infraestrutura. Então atua tanto no Brasil
como também, consequentemente, na América do Norte. A gente observa aqui, ó, que a empresa tem ido muito bem, né? Tem crescido seus negócios, tem conseguido ter uma dívida líquida controlada, tem tido um EBITDA saudável. Então, com relação do resultado e a qualidade, a gente não precisa ter tanto medo. Fora também que, colocando ali em relação às outras siderúrgicas, é uma empresa com custo de extração baixo. Por isso que, mesmo com a desvalorização do aço, consequentemente, ela não tem tido ali prejuízo, tá? Perceba que quando a gente coloca aqui numa lupa de longo prazo, teve sim de períodos de baixos dividendos, mas quando a gente olha para a geração de caixa, pessoal, esqueça lucro líquido, tá? Lucro líquido nesse tipo de empresa vai embananar a sua cabeça, tá? Pegando aqui, ó, de maneira trimestral, olha a geração de caixa 2 bilhões, 2.4, 2.2, 1.8. A gente vê que dificilmente uma metalúrgica Gerdau vai ter prejuízo, mas obviamente está suscetível sim ao ciclo das siderúrgicas do aço. Agora, a grande questão, a grande pergunta que não quer calar, será que a metalúrgica Gerdau está barata? Bom, pessoal, olha, primeiro que a ação já está negociada abaixo do valor patrimonial. Isso aqui já embute grande parte do risco, tá? Se eu colocar aqui, ó, somente para a empresa retornar ao valor patrimonial, fora que em mercados de alta, o mercado costuma pagar um múltiplo mais elevado para as siderúrgicas. Então, consequentemente, pessoal, o que a gente tem aqui para uma Gerdau? Se ela voltar a ser negociada por um múltiplo parecido com o ano de 2018, se eu dividir isso aqui, ó, por 0,75, temos um potencial de alta de 100% nas ações. Simboliza que ela precisaria pelo menos dobrar na cotação. Qual que é o preço atual de tela? É de R$20. Colocando numa lupa de 10 anos, ela poderia dobrar. Então esse novo ciclo de crescimento na Gerdau pode ser um ponto muito positivo, com o crescimento de produção e o mercado pagando um múltiplo mais baixo. Fora a relação preço-lucro. Pablo, mas está de 3 vezes. Lembre-se, pessoal, que para ações do setor cíclico, quando o PL se estica, denota de que a ação está barata. Por quê? Porque o L, a linha do lucro líquido, que é o segundo denominador, tende a se desvalorizar fortemente. Então, quando essas empresas estão passando por fundo de ciclo, é o momento perfeito para você investir nesse tipo de empresa, tá? Não é à toa que no ano de 2021 as ações não estavam tão baratas. Perceba que estava cotada por 2 vezes PL, pagando um dividendo muito alto, que era um momento de topo de ciclo. Agora que a empresa está no fundo de ciclo, o mercado está deixando de lado, ninguém quer saber de Gerdau, parece ser sim um momento interessante para adentrar as ações. Lembrando que nada se trata de recomendação, tá, pessoal? Estou apenas aí citando um estudo que pode ser sim uma empresa boa para estudar para longo prazo. Quando a gente pega aqui, ó, o próprio indicador do valor patrimonial já reflete isso, tá? Você já tem um desconto em relação ao patrimônio líquido comprando Gerdau neste patamar de preço. E qual que seria o preço justo das ações? A gente não vai olhar para LPA, a gente vai olhar para o quê? Para EBITDA, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, este EBITDA de 3 bilhões, que ela acaba reportando anualmente, como por ser uma empresa cíclica, não dá para projetar um EBITDA fixo, pode oscilar. Se eu dividir isso aqui por 2, tá? Temos 1,50 por ação. Então deu quase no mesmo, né? Quando a gente compara ali com o LPA. Mas vamos lá. 22,5 vezes 1,50 e vezes valor patrimonial de 27,50. Temos um preço justo nas ações de R$30. Então até pela lógica do Graham, está barata, tá? Quando a gente considerar aqui para R$20, temos um potencial de alta de 52% nas cotações, mas tudo depende do ciclo do aço. Se o aço acabar se valorizando fortemente, esse EBITDA vai dobrar, o preço justo da ação vai subir. Então é muito difícil você colocar indicadores fundamentalistas nesse tipo de empresa. Geralmente, tá? A melhor estratégia que você faz para empresas cíclicas como essa é você comprar quando tudo vai mal, não tem o que fazer, porque aí você pode estar comprando realmente no fundo de ciclo. E claro, pessoal, não é porque é cíclica que você vai vender, até porque, ó, para longuíssimo prazo, foi uma baita decisão quem ficou alocado em Gerdau. Pablo, tá bom, mas esse dividendo de R$10 por ação, você tá viajando? Pessoal, não estou viajando, tá? Hoje a empresa paga um payout na faixa de mais ou menos ali, ó, quando a gente considera 50%. Pense da seguinte maneira, se o ciclo do aço voltar a reagir, consequentemente, tá, a empresa pode lucrar uns 5 a 6 bilhões de EBITDA. E como ela paga com relação ao EBITDA ajustado, se eu pegar aqui, ó, 50%, ela pode repassar 2,5 bilhões ao acionista. Se eu dividir isso aqui, ó, pela quantidade de ações aqui da Gerdau, que está em aproximadamente 2 bilhões de reais, o que nós temos aqui? Um dividendo na faixa de 1,25 por ação. Colocando numa lupa de 10 anos no tempo, perceba que eu tô olhando para longo prazo. Todo mundo vem aqui me macetar nos comentários. Pablo, você coloca esse dividendo nas thumbs por quê? Pessoal, eu não coloco esse dividendo pro agora. Não tô falando que a empresa vai pagar R$10 por ação amanhã. Eu tô falando pro longo prazo, tá? Numa lupa de longuíssimo prazo, você pode ter esse dividendo, que nas cotações atuais de R$10, tá? Se pegar R$10, dividir por 20, você tem 50%
10% de yield. Demoraria 10 anos para você acumular um dividendo desse. Mas claro, seu retorno é composto, você vai reinvestir o dividendo, fora também o efeito de valorização nas cotações das ações da empresa. Aí pega da seguinte forma, tá? Supondo que a Gerdau retenha 30% do seu lucro, há um ROIC, retorno ao seu capital investido, na faixa aqui, ó, mais ou menos de 13 a 12%, como qualquer outra siderúrgica. Temos aqui 8,4% ao ano de crescimento. Quer ser mais conservador? Joga 7%. Eu não acho que vai ser 8%, tá? Porque a empresa pode trazer um ciclo interessante. Se eu colocar aqui, ó, sobre esse dividendo projetivo no longuíssimo prazo de 10%, supondo que ela vai entrar num novo ciclo de pagamentos, ela pode gerar só para o acionista de retorno longo prazo aproximado em mais ou menos 20% ao ano. Então perceba que Gerdau no longuíssimo prazo trouxe isso, tá? Ela trouxe 948%. Eu estou sendo conservador em considerar de que ela possa gerar 20% ao ano de retorno para os próximos 10 anos. Mas não é para todo mundo, é para o investidor que aguenta mais volatilidade, tá? Até por isso que elas trazem um retorno mais elevado, porque você acaba aguentando, suportando uma volatilidade mais elevada. É assim que funciona o capitalismo, pessoal. É uma frase que eu até brinco aqui pro pessoal do canal. O capitalismo premia o risco, tá? De você correr mais risco em determinados negócios, consequentemente você vai ter uma rentabilidade mais elevada. Agora, se você não quer isso, é melhor ir para os mais previsíveis, mais de qualidade, que você vai ter uma rentabilidade sazonalmente um pouco menor, mas consequentemente vai ter uma previsibilidade, não vai ter essa dor de cabeça de ficar vendo a sua carteira derreter, dividendos abaixo, até porque quem ficou investindo em metalúrgica Gerdau esse ano tá de lado. Mal teve rentabilidade e ainda teve um dividendo pífio. Mas no longo prazo foi sim uma decisão bem interessante. Ainda mais para quem comprou aqui em 2020, né? Que lá na pandemia tá surfando uma valorização interessante, fora também grandes dividendos que a empresa tem pago para o acionista. E a grande cereja do bolo na Gerdau é justamente o preço do aço, tá? A gente percebe que o preço do aço nos últimos 10 anos está nas suas mínimas. E como a gente brinca, pessoal, se uma commodity cai para sempre, tende a inviabilizar a produção global dessa commodity. A Gerdau é uma gigante, tá? Você acha mesmo que o mercado vai deixar paralisar a produção? Uma hora essa commodity vai ter que pelo menos dar um respiro e a Gerdau já estaria pronta ali para aproveitar essa reviravolta no ciclo do aço. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, não tenho ideia de como analisar indicadores de valuation. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você poderia estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é o quê? Totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. E você já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real, atualizam em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, e onde que eu encontro o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível onde? Na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também que você pode se tornar membro aqui do canal por apenas R$19,99 por mês, vai ter acesso a vídeos de qualidade, tempos que eu posto aqui para membros, estratégias que eu não posto na parte pública, small caps, fora também o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, que de R$2.097 eu disponibilizei para os membros do canal por apenas R$19,99. Você vai ter acesso a todos os meus módulos, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, renda fixa, por apenas aí R$19,99 por mês, já tem tudo disponível aqui para vocês, ou seja, levar você para outro patamar. Vocês entendem, pessoal, a oportunidade que eu estou oferecendo aqui, um curso que tem mais de 40 aulas por apenas aí R$19,99, vitalício, tá? Porque você vai ser membro do canal vitalício e ainda por cima vai ter acesso a vídeos que eu não posto na parte pública. Então não perca mais tempo, torne-se membro do canal, adquira a planilha das ações das baratas, isso tudo é um investimento no seu conhecimento, tá? Para que você se torne um investidor melhor, consiga uma rentabilidade melhor e cresça para o médio a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já deixem nos comentários se vocês têm ações da metalúrgica Gerdau, em particular,
não tenho as ações da companhia aqui na carteira, mas acredito sim que seria uma excelente candidata para longo prazo. Mas como eu vejo outras oportunidades em Petrobras, em Vale, eu não vejo necessidade de colocar a Gerdau neste patamar de preço. Mas eu acho sim uma empresa interessante para longo prazo, tanto para valorização e também para bons pagamentos de dividendos. Bom pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!